No diagrama PV a seguir está representada uma série de processos termodinâmicos. Então tem aqui um gráfico, né, de uma transformação. Percebe, ó, não é uma única transformação, né? Ele sai de A, vai até B e depois até D. E eu tenho um outro processo, uma outra transformação que sai de A, vai até C e depois até D. Cuidado, né? Também quando eu olhei a primeira vez para esse gráfico, pensei que era uma transformação cíclica, mas não é, ó, são duas transformações, de A até D por caminhos diferentes. No processo AB, 250 joules de calor são fornecidos ao sistema. Então, de A até B, o sistema recebe, se recebe a quantidade de calor é positiva, 250 joules de calor. E no processo BD, ele recebe 600 joules de calor. Ok? Daí ele quer aqui que a gente analise as afirmativas, né? Número 1. O trabalho realizado no processo AB é nulo. Percebe que de A até B, ó, o volume permanece constante. O volume é constante. A gente viu, se o volume é constante, não tem ΔV, né? Se não tem ΔV, o gás não empurrou ninguém, o trabalho vale zero. Então, o item 1 é verdadeiro. 2. A variação de energia interna no processo AB é de 320 joules. Olha, no item 2 aqui, a gente vai ter que dar uma pensada, né? Ó, no item 2, de A até B, a gente sabe a quantidade de calor e sabe o trabalho. Então é possível, com a primeira lei, calor igual a trabalho mais ΔU, a gente determinar quanto que é a variação de energia interna. Como no processo de A até B, ó, ele está falando de A até B, o trabalho é zero, beleza? O ΔU vai ser simplesmente a quantidade de calor. Então, ΔU nesse caso aqui vai ser igual a 250 joules. Então, item 2, errado, né? 3. A variação de energia interna no processo ABD, então sai daqui e vem até aqui, ó, é de 610 joules. Bom, de A até B a gente já encontrou, né? Falta a gente descobrir quanto que seria a variação de energia interna no processo de B até D. Ok? Primeira coisa que a gente tem que descobrir é o seguinte, né? A quantidade de calor já está aqui, ó, mas a gente tem que descobrir o trabalho. Como de B até D a pressão permanece constante, a gente pode calcular o trabalho como sendo simplesmente P vezes ΔV. Tudo bem? Então o trabalho seria, né? A pressão vale 8, daí toma cuidado, olha o que está entre parênteses aqui, ó, vezes 10 na 4. 8 vezes 10 na 4. O ΔV, o volume vai de 2 para 5. De 2 para 5, ó, em B é 2, em D é 5. Ele aumentou 3. Mas a gente tem que olhar o que está em parênteses aqui, ó, entre parênteses. 8 vezes 10 na menos 3. 8 não, desculpa, né? 3 vezes 10 na menos 3. Se a gente fizer essas contas aqui, né? 8 vezes 3, 24. 10 na 4 com 10 na menos 3 dá 10 na 1. 10 na 1 é 1, 0, né? Então o trabalho aqui, ó, vale 240 joules. Mas lembra, né? A gente está interessado, na verdade, ó, na variação de energia interna. Então, para descobrir o ΔU, a gente vai usar de novo a primeira lei. Então a gente vai ter aqui, ó, que calor é igual a trabalho mais ΔU. Ok? O trabalho que está somando passa diminuindo, né? Então ΔU vai ser igual à quantidade de calor, que é 600, menos o trabalho, que é 240. Ok? Então esse nosso ΔU aqui, ó, ele vai ser igual a 360 joules. Não esquece, né? Esse aqui é o ΔU, ó, de B até D. Se eu quiser saber o ΔU de A, o ΔU de A até B até D, eu tenho que somar esse valor aqui, ó, com esse valor que a gente já tinha descoberto antes. Beleza? 360 mais 250, então eu vou ter um ΔU de 610 joules. Então, o 3 aqui é verdadeiro. Ok? E o último item aqui, né?
A variação de energia interna no processo ACD é de 560 joules. Então percebe que ele está falando de A até C até D. E nesse caso a gente não tem as quantidades de calor, né? Então os caras pensam, Zeca, como é que a gente vai calcular? Na verdade, essa alternativa aqui é teórica. Lembra que a gente viu que a energia interna depende só dos valores de temperatura. No ponto A, eu tenho um valor de volume, um valor de pressão e, obviamente, um valor de temperatura associado a isso, né? Se a gente lembrar, PV igual a nRT, para cada valor de pressão e volume, num certo número de moles, eu vou ter uma temperatura bem definida, né? E aqui eu vou ter uma temperatura TD, ok? Então, a temperatura no ponto A é a mesma tanto na transformação por cima quanto na transformação por baixo. A temperatura no ponto D é a mesma tanto na transformação por cima como na de baixo, porque eles saem do mesmo ponto e chegam no mesmo ponto. Galera, se os valores de temperatura são iguais, a variação de energia interna pelos dois caminhos são iguais, porque elas dependem só da temperatura. Então, o ΔU nesse processo aqui, ele também teria que ser 610. Ok? Então, alternativa errada. Percebe o seguinte, sabendo isso, né, eu poderia, através de um cálculo aqui do trabalho, calcular a quantidade de calor, caso ele pedisse. Agora com outro caminho, né? Eu já teria o ΔU, calcularia o trabalho só no processo de A até C, beleza? Porque aqui, de novo, o volume é constante. E conseguiria calcular a quantidade de calor. Então a resposta aqui, vamos dar uma olhada. É correto afirmar que apenas as afirmações, então, a 1 e 3 estão corretas, ok? Então a resposta aqui, letra C.